Olá, meus irmãos, a paz do Eterno Criador possa abençoar a todos. Estou deixando aqui mais um vídeo no canal falando sobre uma passagem que os líderes religiosos têm muito usado e têm manipulado muita gente através dessas passagens. É um texto do capítulo 13 de Hebreus. Esses líderes religiosos têm pegado esse texto porque é um texto, na minha compreensão, difícil de entendimento. Porque se fosse fácil de entendimento, tantas pessoas não caíam nesse engano. E esses líderes religiosos se aproveitam, por falta de conhecimento do povo, e têm pegado esse texto e têm feito com que as pessoas sejam suas marionetes, que as pessoas sejam guiadas por eles. Hebreus 13, no versículo 17, diz assim: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Outro versículo também que tem pegado isolado é o versículo 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram no passado a palavra de Deus, a fé do quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então aqui ele fala aqui no versículo 7 dos pastores que falaram está no passado. E no versículo 17 aqui diz no presente: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Nós vamos desvendar esses dois textos, muito usados pelo sistema religioso desses líderes, para enganar o povo. Primeiro vamos analisar no versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé do quais imitai, atentando-vos para a maneira deles de viver. Quando lemos uma carta qualquer, para nós tirarmos uma conclusão, o que nós devemos ler? Nós devemos ler não um texto isolado, mas nós devemos ler ela um todo e tirar a sua conclusão, o que o autor da carta quer passar. Quando eu pego um texto isolado, por exemplo, aqui da carta dos Hebreus, corre um risco muito grande de eu tirar coisas precipitadas. E quando esse texto dá uma ênfase para você ser submisso a alguém, isso se torna um combustível para charlatão estar enganando o povo, e o povo simplesmente aceita, obedece por medo de Deus pesar a mão. E aí topamos muitos charlatões com esse texto na ponta da língua, dizendo que tem que obedecer a eles, porque eles velam por as almas das pessoas. Primeiramente no versículo 7, que diz aqui: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé do quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quando chegamos na carta dos Hebreus, do capítulo 11, ali onde relata os heróis da fé, quando diz que lembrai dos vossos pastores, aqui está falando do capítulo 11 de Hebreus, fala quem são essas pessoas. Essas pessoas que tiveram fé. Por exemplo, Abraão, Jefité, Raabe, então vários outros que tiveram muita fé. Então, essas pessoas que devemos imitar essas pessoas. Quando chegamos no Hebreus, no capítulo 6, no versículo 11, o 12 e o 13, diz assim, Hebreus 6, 11, o 12 e o 13, diz assim:
mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam promessas. Então, no versículo 12 aqui, dizendo aqui, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos quais pela fé e paciência herdam as promessas. Versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, porque jurou por si mesmo. Então, nos diz aqui que para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então aqui, que quem teve paciência, dos quais pela fé herdam as promessas, está escrito em Hebreus 11, que foi Jefté, que foi Abraão, foi Isaac, então vários outros. Agora vamos aqui analisar no versículo 17 de Hebreus 13. Analisemos no capítulo do verso 12, do 13, verso 7, analisemos que nós devemos imitar a fé, não é esses pastores do dia de hoje, que muitos deles falam que é eles. Mas aqui está falando do pessoal do passado, Jefté, Abraão, certo? Então, já cai por terra que é esses do dia de hoje. No versículo 17, capítulo 13 de Hebreus. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, eles têm pegado esse texto aqui e dizem, você tem que me obedecer, porque eu que vou dar conta da sua alma. Mas isso é uma grande mentira, porque em Romanos diz que cada um vai prestar conta de si. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz que cada um vai aparecer diante do tribunal de Cristo. Então a salvação não depende de ninguém, a salvação é individual. Se a salvação é individual, como é que o pastor vai dar conta de alguém? Então, na tradução, na linguagem de hoje, diz que obedecei os vossos líderes, que eles vão prestar conta disso. Então, o que acontece? Vão prestar conta do serviço que foi feito. Mas será que aqui está falando é desse pastor de hoje? Não. Aqui está falando, o que acontece? Na carta aos Hebreus, era um povo que tinha conhecido o Evangelho, já tinha conhecido a graça. E esse povo está voltando para a lei mosaica, a lei de Moisés. Eles estavam fazendo sacrifício de animais, eles estavam num tabernáculo terrestre, num santuário, fazendo sacrifício. Então, tudo que a lei mosaica prescrevia no Velho Testamento, ele estava voltando tudo para o passado. Então, o que acontece? Então, foi estabelecido pessoas para ensinar essas pessoas novamente o que era a graça. Então, por isso que eles tinham que obedecer esses líderes que foi estabelecido para guiar eles novamente. Porque no capítulo 5 de Hebreus, precisamente no versículo Hebreus 5, 11 e o 12 e o 13. Hebreus 5, 11, 12 e 13. Diz assim: do qual modo temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligente para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão o costume tem sentido exercitado para discernir todo o bem
com o mal, como o mal. Então, o que acontece? Da carta aos Hebreus, o capítulo 5, do verso 11, o 12, o 13 e o 14, onde o escritor da carta aos Hebreus deixa muito bem claro que aquele povo ainda era menino. Aquele povo ainda não podia comer comida sólida. Aquele povo ainda tinha que viver ainda com leitinho. Então, aqui o escritor dos Hebreus aqui dá uma dura neles. Olha, vocês já deviam ser mestres. Vocês ainda são meninos, você não pode ainda comer comida sólida. Por quê? Porque esse povo aqui estava voltando para a lei de Moisés. Ele estava se desviando da graça. Ele estava anulando o sacrifício de Cristo que fez na cruz. Porque Cristo, quando morreu, que ele disse que está consumado, o véu se rasgou. Então, quando o véu se rasgou, os preceitos da lei, das ordenanças, não existiam mais. Então, quando ele falou que está consumado, então já vivemos na era da graça. Então, esse pessoal aqui de Hebreus, eles tinham ouvido o Evangelho, sabiam que era graça, só que estão voltando para trás. Estão olhando para trás, que eram os antigos preceitos da lei. Então, o que acontece? Foi estabelecido pessoas para guiar eles, porque eles eram meninos. Porque quem precisa de cuidado é criança. Essa criança que precisa de cuidado. E hoje nós vimos aqui que muitos líderes têm pegado esse texto e têm falado que diz que é com eles. Ora, para esse texto ser realmente com eles, o que devia ser feito? Tinha que ter um povo que estava voltando de novo para a lei de Moisés, os preceitos da lei de Moisés. E esses líderes aqui, se fosse para colocar no de hoje, tinha que ensinar a graça totalmente, o que é a graça. E hoje que nós vimos por aí, muitos líderes têm feito o povo voltar para a lei de Moisés. Por quê? Porque tem feito o povo praticar aquilo que Jesus aboliu. Por exemplo, o dízimo. O dízimo é um preceito da lei dos 613 preceitos. Então, várias coisas que têm feito, esses líderes, que têm feito que as pessoas voltem de novo para a lei. Então, no meu ver, quem precisa de um guia, quem precisa de para ser ensinado, é esses próprios líderes no dia de hoje. Eles tinham que ter um guia para ensinar para eles o que é realmente o que é a graça. Ele não vai querer, tem 100% de certeza que eles não vão querer, porque o que dá lucro para eles é amedrontar as pessoas. O que dá lucro para eles é amedrontar as pessoas e as pessoas viver como escravas deles. E eles dizendo que tem que obedecer a eles, porque assim, ninguém obedecer a eles, a mão de Deus vai pesar sobre alguém que desobedecer, porque ele é ungido do Senhor. E na verdade isso é uma grande mentira. É uma grande apostasia que eles têm feito com que as pessoas assim neguem o próprio Espírito de Deus. Porque quem nos guia hoje? Aqueles que ouviu a palavra e creu, em Efésios capítulo 1, no versículo 13, diz assim: em que também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando chega em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então as pessoas hoje negam o Espírito de Deus para ser guiadas por homens. Então quando as pessoas que querem ser guiadas por homens, o que acontece? Elas negam o Espírito de Deus, porque diz aqueles que são filhos de Deus, porque eles são guiados por Deus. Ele não precisa de um homem para ser guiado, porque o próprio Deus vai ser guiado as pessoas. Então o que acontece? Deus só guia aquelas pessoas que é obediente à palavra. Aquele povo dos Hebreus, aqui vimos que foi estabelecido líderes para guiar eles, porque eram pessoas desobedientes. Então quando ele creu e ouviu a palavra, e creu e obedeceu, foi selado com o Espírito Santo. Então enquanto a pessoa não crê e não tem consciência, quem guia ele é o Espírito de Deus, as pessoas, infelizmente, ela precisa de um líder, ela é a criança ainda, para ser guiada as pessoas. Então, meus irmãos, nós devemos analisar a palavra dentro de um contexto inteiro, porque se nós analisamos um texto isolado, o que acontece? Nós podemos tirar conclusões precipitadas.
Então esses líderes religiosos têm pegado esse texto simplesmente para amedrontar e enganar o povo e enriquecer as custas do povo. Então vimos que a carta aos Hebreus não condiz hoje com a igreja evangélica, dos pastores aqui de Hebreus. Então nós devemos analisar muito bem as escrituras para nós não podermos ser manipulados por esses líderes religiosos. A Bíblia diz, em João 8,32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então todo aquele que conhece a verdade, então está liberto de tudo, até mesmo do engano da religião. Então nós devemos analisar muito bem os textos para que nós não podemos ser enganados e não ser libertos de toda a opressão que a religião nos põe. Deus abençoe, que fique na paz.